Clube do Vinil. Hoje o Clube do Vinil relembra uma figura antológica brasileira que nos deixou na semana passada, mas que integra o time dos melhores instrumentistas que o Brasil e o mundo já tiveram. Hoje nossa homenagem é à vida e à obra de Hermeto Pascoal. Apelidado de Bruxo, foi um grande precursor da música experimental brasileira. Era um mestre na habilidade de improvisação e orquestração. De um bule a um patinho de plástico, de porco a galinha, ele fazia objetos e seres não convencionais se transformarem em instrumentos. Desde pequeno, teve contato com os sons da natureza. Ele nasceu em Lagoa da Canoa, no estado de Alagoas, no dia 22 de junho de 1936. Hermeto veio de uma família humilde de lavradores e era portador de albinismo, uma condição ligada à falta de melanina no corpo. E quando era criança, era impedido de trabalhar na roça para que não se expusesse ao sol diretamente. Ele aproveitava esse tempo livre para observar a natureza, passando horas tocando a água do lago. E ele contava que a partir de um galho de mamona fazia sua flauta e tocava para os pássaros. O músico era autodidata e seu ouvido absoluto fazia com que conseguisse perceber notas sem precisar de referência alguma. Aos 8 anos, se interessou pelo acordeão, de 8 baixos do seu pai, passando a tocar em forrós e festas ao lado do irmão mais velho. O primeiro grupo da sua vida se formou quando já morava no Recife, nos anos 50, quando começou a integrar a Rádio Jornal do Comércio. Com Sivuca e seu irmão mais velho, José Neto, Hermeto formou o trio O Mundo Pegando Fogo. Vamos parar por esse ponto e ouvir um pouco da música genial do Hermeto Pascoal. Aqui vamos ouvir o disco Slave Mass, ou Missa dos Escravos, de 1977. O álbum foi gravado no Brasil e lançado internacionalmente. É provavelmente o mais famoso do Hermeto, mistura baião, choro, jazz, improvisações e experimentações sonoras. Tem participação de Ayrton Moreira, Flora Purim e Laudir de Oliveira, e é considerado por muitos críticos como seu ápice criativo e seu mais influente trabalho no exterior. Vamos ouvir a música Little Cry for Him, ou Chorinho para Ele.
Você ouviu Little Cry for Him, Chorinho pra Ele, música de Hermeto Pascoal do álbum Slave Mass, Missa dos Escravos, de 1977, aqui no Clube do Vinil. Nesse disco, Hermeto toca piano, teclados, clarinete, sax, soprano, flautas, violão acústico, violão de 12 cordas, além de vocais. O disco traz as participações de Flora Purim nos vocais, Ayrton Moreira na bateria, percussão e vocais, Chester Thompson na bateria, Ron Carter no contrabaixo acústico, Alfonso Johnson no baixo elétrico, Raul de Souza no trombone e vocais, David Amaro na guitarra elétrica, violão acústico e violão de 12 cordas, Hugo Faturoso nos vocais e Laudir de Oliveira também nos vocais. Voltando à juventude do Hermeto, aos 19 anos ele voltou ao Recife, onde passou a tocar sanfona no Regional de Choro da Rádio Jornal do Comércio. Ao lado do amigo, o guitarrista Heraldo do Monte, começou a tocar na boate Delfim Verde, e lá teve suas primeiras apresentações tocando piano e se familiarizando com o jazz. Sua ligação com o jazz se estendeu na ligação com um dos seus principais nomes, Miles Davis. Miles ficou impressionado com o talento do alagoano e o chamou para colaborar. Hermeto levou partituras manuscritas com algumas das suas composições. Duas delas, Nenhum Talvez e Igrejinha, foram gravadas por Miles, que incluiu as músicas do Hermeto no álbum Live Evil, lançado em 1971 pela Columbia Records. Mas essa parceria gerou um conflito entre o Hermeto e o Miles, já que o músico brasileiro alegava que não recebeu os devidos créditos e direitos autorais pelas músicas, e que Miles teria registrado as faixas sem dar a autoria completa. O caso acabou gerando um processo de Hermeto contra Miles Davis, algo ousado para a época, já que Miles era uma lenda viva do jazz. Mas Hermeto saiu vitorioso aí desse processo. Hermeto começou a compor em vários estilos, se mudou para o Rio de Janeiro em 1958. Viveu de perto a bossa nova, o samba, a jovem guarda, as canções de protesto e a tropicália, sem se prender a nenhum movimento, mas absorvendo influências de todos eles. Em 1964, fundou o Sambrasa Trio, com Humberto Kleiber no baixo e Ayrton Moreira na bateria. O grupo lançou um LP no ano seguinte, onde Hermeto toca piano e flauta. Em 66, na época dos festivais, ele fez parte do Quarteto Novo. Vamos ouvir mais uma faixa do álbum Slave Mass, a Missa dos Escravos, de 77, Open Field.
Você ouviu Open Field, Campo Aberto, música interpretada e composta por Hermeto Pascoal aqui no Clube do Vinil de hoje. Ao longo dos anos 80, ele ganhou ainda mais notoriedade internacional. De baião, forró, choro, samba e jazz, Hermeto Pascoal se consolidou mundialmente como um dos músicos mais originais, continuando a inovar por meio também da improvisação. Nos anos 90, ele continuou sua busca por novas formas de expressão, culminando no projeto Calendário do Som, no qual ele compôs uma música para cada dia do ano. Mesmo na fase recente, ele permaneceu ativo e no ano passado lançou seu último trabalho intitulado Pra Você, Ilza, uma homenagem do músico à esposa com quem conviveu por mais de 45 anos. O músico Hermeto Pascoal faleceu no dia 13 de setembro de 2025, viveu a música intensamente até seus últimos momentos e deixou um vasto legado de suas geniais obras para a posteridade. Nunca existiu e nem existirá artista igual a ele. Vamos ouvir para encerrar a faixa do álbum Slave Mass, Missa dos Escravos, de Hermeto Pascoal, a faixa título.
Ouvimos aí Slave Mass no Clube do Vinil de hoje em homenagem a Hermeto Pascoal. O Clube do Vinil tem produção da Márcia Letícia e trabalhos técnicos de Eduardo Monteiro.